Bom, galera, então vamos começar essa playlist nova, que é a playlist de funções inorgânicas. E eu tenho certeza que vocês vão entender duas coisas. Primeiro, a gente acha muito que essa parte de ácidos, bases, sais, óxidos é chata pra caramba, porque a gente associa demais a nomenclatura. Nomenclatura de ácido, base, eu quero que vocês entendam uma coisa. Em termos de vestibulares modernos, Enem, FUVEST, Unicamp, entre vários outros, a gente tem que lembrar que hoje eles não se preocupam muito com nomenclatura. Eles querem saber onde é que você aplica o ácido, onde é que você aplica a base, quais são as propriedades do ácido e da base, o que é que o ácido causa, o que é que a base causa. Então a coisa tornou-se interessante porque essas substâncias nós temos no nosso dia a dia. Eu vou mostrar para vocês, essa primeira aula é só para chamar a atenção do quão é importante e do quão a parte de funções inorgânicas é o cerne da química. Então bora fazer o seguinte, vem comigo aqui, vamos aprender, eu vou pegar uma substância e vocês vão ver quantas milhões de questões podem cair sobre ela. O convite está feito, hoje é um ótimo dia para você aprender química, bora comigo aqui, vamos nessa! Então, olha só, a substância que eu escolhi foi o CO2, tão conhecido, o gás carbônico. Eu vou colocar aqui, ó, para vocês visualizarem esse mapa mental, que vai estar disponível aí para vocês, né? Como, obviamente, um PDF para que vocês possam imprimir. Eu aconselho que vocês imprimam para que vocês possam ir completando e vendo como isso é interessante, ó. Primeira coisa que eu quero muito que vocês percebam. CO2 é o dióxido de carbono. Vamos ver em quantas coisas diferentes essa substância está envolvida e quais são as maneiras que essa substância, que é um óxido ácido, pode vir a aparecer na prova. Vamos se garantir aqui, ó. Primeira coisa que a gente já estudou. O CO2, ele é uma molécula apolar. Aí você vai, pô, Michel, por quê? Vamos começar vendo isso. Na verdade, relembrando, porque eu tenho certeza que vocês sabem. Se vocês olharem, eu vou ter C, dupla O, dupla O. Como o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, eu vou ter esse oxigênio puxa o elétron, esse oxigênio puxa, eu cancelo, então a molécula é apolar. Aí vale a pena eu chamar agora a atenção de que eu tenho uma molécula apolar, mas lembrem que ela tem ligações que são polares, porque há diferença de eletronegatividade. Então é uma molécula apolar, mas aqui eu tenho ligação polar. Só que as ligações, elas se cancelam, né? Elas se anulam. Então a molécula toda é apolar. Cuidado que perguntam muito, tá? Então o CO2, apolar. Vamos para frente. Ele é um óxido ácido. É uma das funções inorgânicas. Então vocês vão ver que ele se comporta como um ácido. O que é óxido? É todo composto binário, onde o oxigênio é mais eletronegativo. Quer dizer, tem dois elementos e o O é mais eletronegativo. E para ser óxido ácido, o NOx do elemento ligado ao oxigênio deve ser maior ou igual a 4. Quando vocês pegam o CO2, está aqui, ó, CO2, o oxigênio, a gente sabe que ele é menos 2, dá menos 4, então esse carbono é mais 4. Se der maior ou igual a 4, eu tenho um óxido ácido. Então esse cara tem comportamento de ácido, é um óxido ácido, beleza. Aí vamos pegar aqui, ó, além dessas duas primeiras questões, que ele é apolar, que ele tem ligações polares, que as ligações se anulam e que ele é um óxido ácido, próxima coisa. Lembra do efeito estufa? Como gostam de colocar efeito estufa na prova. O principal responsável pelo efeito estufa é o CO2. Sempre tem aquele lance de que quando a gente fala em efeito estufa, a gente pensa metano e CO2. O metano, se fosse 1 contra 1, metano contra CO2, o metano é pior do que o CO2, mais 1 contra 1. Só que tem tão mais CO2 na atmosfera do que metano, que o conjunto de todo o CO2 acaba sendo pior do que o metano. Então o principal responsável é o CO2. E esse CO2 ele vem principalmente de onde? Gente, da queima dos combustíveis fósseis. Quais são os principais combustíveis fósseis? Carvão mineral, petróleo, os derivados do petróleo e o gás natural, os principais grupos, né, de combustíveis fósseis. Então ele é o principal responsável pelo efeito estufa. Lembre, de novo, é uma substância inorgânica, está dentro das funções inorgânicas, é um óxido. Depois, produto da combustão completa de compostos orgânicos. Compostos orgânicos são aqueles compostos que apresentam carbono.
quando você tem uma combustão, uma queima, um dos produtos possíveis é o CO2. Aí você vai, pô, mas por que a combustão é completa? Lembram lá de NOx? Quando a gente olha para o CO2, gente, o carbono é elemento da 4A, hoje família 14. Quer dizer o quê? Ele tem 4 elétrons na última camada. Qual é o máximo que ele pode perder? 4. Ele não pode perder mais nada além desses 4. Cara, se o oxigênio é menos 2, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Para dar zero, esse carbono ele é mais 4. Mais 4 é o máximo, ele já atingiu o máximo, ele não pode mais oxidar, ele não pode perder mais elétrons, por isso que a gente diz que essa combustão ela já foi completa. Então é o resultado da combustão completa de compostos orgânicos. Cai muito. Uma coisa que é legal que a gente vai ver lá em termoquímica, mas eu posso adiantar um pouco. Quando você tem uma combustão completa, a energia que o combustível libera é maior do que quando a combustão é incompleta. Quando é incompleta se forma CO ou então só o C. Agora, por quê? Porque, porra, o nome está dizendo tudo. Se a combustão é completa, ela foi até o fim. Se ela foi até o fim, ela consegue liberar mais energia do que a incompleta. Viram como o CO2, mais uma vez, está envolvido? Vamos para uma próxima coisa. Gente, ele é o gás do refrigerante. Quando você vê aquele gás dentro do refrigerante, qual é o gás que tem ali dentro? É o CO2. E como é que eles conseguem colocar o CO2 à força dentro do refrigerante? Primeira coisa, se eu quero inserir, se eu quero forçar o CO2 a entrar, a melhor maneira é aumentar a pressão. Então eu pressiono, eu empurro o CO2 dentro do refrigerante. E a outra coisa é baixar a temperatura, né? Se eu baixar a temperatura, o gás ele se agita pouco, ele vai entrando. Porque se eu aumentar a temperatura, o gás vai sair, o gás vai embora. É a história do refrigerante quente, refrigerante frio. Refrigerante quente, o gás sai. Refrigerante frio, o gás fica dentro daquela criatura. Então quer dizer, ideal para colocar o CO2, alta pressão e baixa temperatura. Então, mais uma questão possível. Como é que se coloca o gás dentro do refrigerante? De novo, o CO2 envolvido. Olhem como ele é importante. Gente, respiração. Respiração. A gente sabe que quando a gente inspira, o nosso objetivo é captar oxigênio. Quando a gente expira, o nosso objetivo é retirar o CO2. Vocês lembram que o CO2 é um óxido ácido. Então, imaginem que eu expire lentamente, que eu não tire o CO2 de dentro de mim. Então eu estou mantendo meu metabolismo, mas eu não estou deixando o CO2 sair. Pô, se eu mantenho o meu metabolismo e não deixo o CO2 sair, o CO2 vai se acumular dentro de mim. Eu vou acumular um ácido dentro de mim. Então eu vou ter uma acidose, diminuição do pH do sangue, que pode levar a óbito com uma certa facilidade. Vamos imaginar o contrário. Que eu comece a expirar rapidamente, eu fico soprando bem rápido. O que é que eu estou fazendo? Eu estou tirando o CO2 de dentro de mim numa velocidade maior do que aquela na qual ele é produzido, pelo meu metabolismo natural, né? Pela queima da glicose, por aí vai. Se eu estou tirando o CO2 numa velocidade maior do que aquela na qual ele é produzido, o conteúdo de CO2 dentro de mim vai diminuir. Então, se vai diminuir a quantidade de CO2 dentro de mim, vai ficar menos ácido, mais básico. Eu vou ter uma alcalose. Essa história do equilíbrio na respiração, gente, isso cai pra caramba. Então, acidose, alcalose, excesso de CO2 e diminuição do CO2. Garanto que lá na frente eu vou ver isso com mais tranquilidade, mais calma, mas já dá para ir adiantando. Então, ó, mais uma coisa na qual ele está envolvido. Gente, a fotossíntese, que você pega o CO2, a água, você vai produzir a glicose. Então a produção da glicose é a partir do CO2, a captação do CO2 pelas plantas. Então isso é super importante e cai tanto. Mais uma coisa na qual o CO2 está envolvido. Vocês estão vendo, agora com calma, que a coisa menos importante que tem é saber que o nome é dióxido de carbono. O mais importante é saber as mais diversas coisas nas quais ele pode cair. Só até agora a gente já viu molécula polar, óxido ácido, efeito estufa, combustão completa, refrigerante, respiração e fotossíntese. Gente, quando vocês falam em fermento, quais são os dois tipos de fermento? Biológico e químico. O que é que eu quero que vocês lembrem? Independente se o fermento é biológico ou se o fermento é químico, o gás que é liberado e que faz a massa expandir é o CO2. Isso aí já caiu direto na prova do Enem. Ele perguntava exatamente isso.
Qual é o gás liberado quando tem um fermento? Gente, na fermentação, lá para os micro-organismos normal, você tem a liberação do CO2 e na decomposição do bicarbonato de sódio, que é uma substância que eu vou estudar lá em sais, vocês vão ver que quando ele se decompõe, ocorre a liberação do CO2. E esse CO2 vai fazer a massa do bolo subir. Então o fermento químico é o bicarbonato. Então, ó, mais uma coisa, mais um tipo de questão onde o CO2 está envolvido. Ele nada mais é do que o gás que faz a massa do pão crescer, a massa que faz... A massa não, né? O gás que faz a massa do bolo crescer e por aí vai. Cara, coisa legal pra caramba. O CO2 é uma das substâncias que é usada para extinguir a chama. A gente sabe que os extintores de incêndio, os principais, eles são extintor de pó, extintor de espuma, extintor de água e o extintor de CO2. Aí eu não sei se vocês já sacaram por que é que o CO2 ele apaga o fogo. Se eu coloco o CO2 em cima de uma coisa que está pegando fogo, o que vai acontecer é que ele empurra o oxigênio. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Se o CO2 empurra o oxigênio, desloca o oxigênio, eu estou tirando o comburente. Fica só o combustível e o CO2. E aí eu cesso a queima. Então o CO2 é um excelente extintor. Ele consegue retirar o oxigênio. Ele ocupa o lugar do oxigênio. Então a gente tem a velha impenetrabilidade, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Se perguntarem assim, o CO2 é incombustível? O que é ser incombustível? Quer dizer que ele não sofre combustão, ele não queima, ele já está na oxidação máxima, ele não passa de CO2. Então, quer dizer, é o gás utilizado na extinção de chamas. Tranquilo essa situação aí? Então é mais uma coisa na qual ele cai. E eu ainda pus aqui, ó, não sei se vocês lembram, mas o gelo seco nada mais é do que o CO2 sólido. Quem já viu aquela fumacinha que sai em shows e por aí vai, sabe que aquilo lá é o gelo seco. O CO2 sólido, o gelo seco, ele tem uma propriedade fantástica. Ele sublima, ele passa direto do sólido para o gás. E, gente, lá nas aulas de química básica, a gente viu que a passagem de sólido para gás absorve uma quantidade de energia muito grande. Então, vocês querem ver uma coisa bem legal? Eu vou aqui afastar um pouquinho para que a gente possa ver um negócio muito legal sobre isso daí. Olha só, imaginem vocês que o indivíduo quer preparar um drink para você numa festa. Aí você tem aqui um copo e você coloca o seu drink lá, o que você quiser, ou mesmo um suco, se for o caso, e eu vou colocar aqui, ó, gelo seco. CO2 sólido. O que é que vai acontecer quando eu colocar o gelo seco ali? O gelo seco ele é sólido, mas o que vai acontecer é que ele vai começar a sublimar. Então vai começar a passar para a fase gasosa. A passagem de sólido para gás absorve energia. E eu vou absorver energia de onde? Do líquido. Então o que vai acontecer é que eu vou chegar aqui, ó, e eu vou absorver calor aqui do líquido para conseguir fazer essa passagem. Cara, se eu absorvo calor do líquido para conseguir fazer essa passagem, qual é a consequência na temperatura do líquido? Vai baixar a temperatura. Então, se você colocar gelo seco dentro de uma bebida, quando ele começar a sublimar, ele vai roubar calor. Então, a bebida vai ficar fria. Além de ficar fria, gente, ela fica gasosa. Ela vai ficar cheia de gás, ela vai ficar cheia de CO2. Então ela fica fria e ela fica gasosa, ela passa a ter um gás ali dentro. E uma outra coisa que é interessante, como se forma aquele gás ali dentro, vai formar uma espuma. Então dá um efeito visual bonito. Você vai ter aqui, às vezes você vê um drink derramando, saindo fumaça de dentro do drink. O que é isso? Ele colocou um pouquinho de gelo seco. O gelo seco, inclusive, tem que tomar o maior cuidado, porque se você pegar o gelo seco e ficar segurando, quando ele tenta sublimar, ele vai roubar calor da sua mão. E se ele vai roubar calor da sua mão vai esfriar muito. E vocês sabem que existe queimadura por calor e queimadura por frio. Você vai acabar tendo problemas, né, de uma queimadura por frio. O que é que eu quero agora? Que vocês parem e pensem comigo. É ou não é importante nós darmos uma olhada, né, nessas funções inorgânicas? Vocês viram só o CO2? Quantas possibilidades de questão eu tenho aqui, ó, só com CO2, como é fácil contextualizar,
como é fácil falar do extintor de incêndio, como é fácil falar do gelo seco, como é fácil falar da respiração, da fotossíntese, acidose, alcalose. Gente, é isso que eu quero de vocês, sério. Quando nós terminarmos aqui as funções inorgânicas, que é uma das playlists maiores que nós temos, vocês vão estar aptos a fazer questões do cotidiano, aptos a interpretar as questões com muita tranquilidade, o que falta, porque muitas vezes acaba que a gente entende errado. Funções inorgânicas não é saber nomenclatura. Hoje, função inorgânica é saber interpretar o que é um ácido, o que é uma base, o que é um sal, o que é um óxido, para que eu uso eles no nosso cotidiano. Isso torna, claro, a química muito mais interessante e muito mais leve e com certeza mais fácil de você aprender. Numa boa é isso? Então era isso que eu queria apresentar, as possibilidades das funções inorgânicas. Próxima aula a gente vai começar a estudar os conceitos de ácidos e bases e aí vamos dar continuidade ao nosso curso, né? Um beijo imenso no coração de vocês, já estou esperando vocês no próximo vídeo.